Salve, salve galera! Eliezer aqui na voz mais uma vez para vocês, vendo trazer aquelas informações quentíssimas a respeito de Espanha. Isso mesmo, trazer informações para vocês, sem muito lero-lero, sem muita enrolação, do jeito que eu sei que vocês gostam. Gente, antes de mais nada, vou pedir para vocês deixar o joinha, puxe aí, para quem gosta do conteúdo. Se inscreve no canal, não custa nada, é só clicar para se inscrever. E se você acreditar que esse conteúdo é relevante para alguém, que vocês acreditam que seja importante para vocês, um amigo, um colega, um irmão, uma namorada, um avô, uma avó, um cachorro, seja lá quem for, compartilha também esse conteúdo aqui, porque hoje eu vou trazer informações para vocês que, assim, vão poupar muito money para vocês. Exatamente, vou trazer informações focado em determinadas regiões. Vou dividir essa série de vídeos, talvez eu faça entre 3 ou 4 vídeos por regiões. Eu não vou pegar cidade por cidade, porque senão daria um tempo muito estendido, mas vou falar de acordo com regiões, por exemplo, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, em relação aqui à Espanha, né? Muita gente também me ouviu nos comentários dos outros vídeos e também me enviaram no Instagram. O pessoal também pediu uma espécie assim de tutorial, né, sobre o que fazer, como vai ser minha realidade quando eu chegar aí na Espanha, onde comprar, como comprar, onde deixar meu dinheiro. E eu acabei fazendo um aglomerado de informações nos outros vídeos. Se você não assistiu, volta lá nos vídeos antigos para saber o que está acontecendo, sobre o que eu estou falando aqui, para as pessoas que estão vindo para cá se precaverem em relação às pessoas que têm más intenções, né? E também no outro anterior, eu falei um pouco sobre a minha experiência no Brasil e como foi sair do Brasil para a Espanha. Nesse vídeo eu vou focar em falar sobre uma região. Fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Antes de falar dessa região, como eu vi que tem muitas pessoas que têm dúvidas básicas sobre a Espanha, sobre desde a parte do aeroporto até a parte de chegada aqui, então eu vou falar para vocês sobre coisas simples, que talvez seja simples para mim, mas não seja óbvio para quem está se planejando para vir para cá e tem muitas dúvidas, né, sobre isso. Então eu vou começar falando sobre a partir do momento que você pisou aqui no aeroporto. Vou fazer um breve tutorial para vocês sobre como economizar valores, para onde ir e o que fazer. Bom, gente, pensando aqui que eu sempre faço um vídeo focado para uma pessoa, né? Se eu falar algum valor aqui para vocês que esteja muito baixo, é porque eu estou falando em relação a então vocês muito provavelmente terão que duplicar esse valor. Vamos supor, vocês acabou de chegar na Espanha, tá sentindo aquele frio, aquela sensação gostosa, já desceu em Madrid, tá no aeroporto, good vibes total, tá vendo muito idioma para tudo que é lado, e você não sabe como se comunicar com as pessoas no Brasil, porque você simplesmente não tem sinal. Porque o chip do Brasil ele funciona até uma determinada região, né, do oceano, e a partir do momento que você passa dessa região, não vai funcionar mais aqui, gente. Esquece seu chip. Vai funcionar se você tiver um Wi-Fi, né? Mas como você vai chegar no aeroporto, minha sugestão em relação à internet, eu vejo que muita gente acaba comprando, pagando muito caro num chip que vai durar 2, 3 dias para funcionar. O que vocês podem fazer? Se vocês forem pegar voos que tenha conexão interna, vocês fazem o seguinte, vocês simplesmente, o que vocês podem fazer? Vocês simplesmente deixam a sua linha ativa do seu chip até o último voo. Por exemplo, se você mora em São Paulo, vai fazer uma conexão para Recife, você mantém a sua linha ativa do chip. Chegando em Recife, quando você estiver próximo de entrar no seu avião, meia hora antes, 1 hora antes, porque para desativar a linha do chip é muito fácil. Vocês simplesmente vão lá e desativam a linha de internet de vocês, que não vai ter problema. Durante o voo não tem internet, não tem Wi-Fi,
não pega sinal, de qualquer forma vocês vão ficar sem internet. E aí, assim que vocês pousarem aqui em Madrid, vocês podem sair do aeroporto, fazer toda aquela etapa do check-in que eu falei para vocês, que passa no totem, coloca seu passaporte, tira uma foto sua, coloca digital, e aí você coloca ali os dados que você está vindo fazer aqui na Espanha, né? Se é turismo, se é para fazer intercâmbio, se é para morar. Você passou do posto da imigração, aí logo em seguida, assim que você sai do posto de imigração, assim, saiu de cara com o Google, vocês já vão ver um stand de venda de chip, e é muito simples para fazer a compra dele, é só apresentar o passaporte, custa 30 euros um chip, e geralmente vem muita internet, gente, vem coisa de 80, 100 GB de internet, 30 euros, nem que você ficasse assistindo o vídeo o dia inteiro, você não conseguiria consumir todos esses dados de internet. Então, o seu primeiro custo vai ser com um chip aqui, você simplesmente compra um chip. Segunda coisa, se você está vindo, não pagou por consultoria, não conhece ninguém, não tem contatos, e estou falando em relação a uma pessoa, e é uma pessoa que não tem problema em conviver com outras pessoas e dividir espaços, eu vou deixar aqui o nome do hostel, é extremamente barato, fica no centro de Madrid, muito bem localizado, próximo das estações, vocês podem ir para esse hostel chamado Girafa. Chegando lá, check-in 2 horas da tarde, exatamente, não vai me chegar lá 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, tem que ser a partir das 2 horas da tarde para fazer o check-in, e se eu não me engano vai até as 8, 9 horas da noite, que pode fazer da entrada, já vou colocar aqui no vídeo para vocês também. Por que eu estou indicando esse hostel para vocês? Porque a maioria dos hostels aqui, a diária é extremamente cara, gente. É muito caro. Então, para vocês não terem um custo de 2 aluguéis, por exemplo, para ficar 1 semana, 2 semanas num hostel, vocês peguem esse aí que é mais simplesinho, o pessoal lá é super gente boa. Fiquei 2 dias lá, foi muito bem tratado, tudo muito bem organizado. O detalhe é só que é compartilhado com outras pessoas, cada um tem sua cama, cada um tem seu armário, né? Você pode colocar suas coisas ali. Embaixo dá para você colocar a sua mala. E aí você coloca suas coisas lá. Esse é o seu segundo passo, encontrar moradia. Já tem a moradia, tá bem estabelecido. Não acelera nada, galera. Não acelera nada. Primeiro dia você ficou 18 horas, 20 horas dentro de um avião. Então, muito possivelmente você está muito cansado. Então, respira. Eu sei que às vezes a pessoa está cansada da viagem, mas não está com sono, quer sair para conhecer tudo, quer ver como é que é. Aí depende muito também do horário que você vai chegar, né? Se você for chegar à noite, né? À noite a pessoa dorme, né? Não tem que estar muito numa pila, né? Tem que estar muito numa pila para sair à noite. Mas se você chegar à noite e quiser descansar, tranquilo. Do lado do hostel tem muita opção de comida, é como se fosse uma pequena vila. Me lembra muito até aquele centro de Balneário Camboriú. Quem já foi ou quem mora lá vai entender que eu tô falando. São ruas bem estreitinhas, pequenas, por onde os carros passam, né? E entre essas ruas tem uns comércios. Aí tem comida árabe, tem comida tradicional da Europa mesmo, porque aqui cada clima é um tipo de comida específico, então você vai encontrar comidas agora no fim do inverno que talvez você não encontre aí no Brasil. Então não fica muito assustado assim, nossa, não tem nada que eu gosto de comer aqui. Não, muito pelo contrário, você vai experimentar coisas novas e aí vai do seu paladar, né? Você vai saber se você gosta ou não. Enfim, do lado do hostel também tem comida para comer se tiver com fome. E aí, gente, vocês tem chip de internet, se comunicou com a família, consegue entrar no site, fez seu check-in, tá no hostel. Terceira etapa agora, qual que é? Vocês encontrarem uma moradia. Esse aqui eu tô fazendo um passo a passo bem simplesinho mesmo, assim, básico, para vocês entenderem como funciona essa parte da imigração. Então vocês devem encontrar uma moradia.
O principal canal para se encontrar moradia é o Idealista, muito bom. Marketplace, Facebook, muito bom também, principalmente porque o Marketplace ele tem muito brasileiro e grupos de WhatsApp. Esse daqui, sem sombra de dúvida, vai ser onde você vai encontrar mais fácil. Se você está aí no Brasil e você não está ainda em pelo menos 10 grupos de WhatsApp aqui da Espanha, esquece que tem alguma coisa errada. Que você mais vai encontrar grupo de WhatsApp. Sempre pinta alguma coisa, sabe? Você precisa de uma bicicleta. O grupo do WhatsApp te manda. Você precisa de algum equipamento, para filmar, um tripé, uma câmera, um celular. Que você precisar dentro do grupo do WhatsApp você encontra. Precisa de remédio que só tem no Brasil, não dá para comprar aqui. Esses grupos de WhatsApp, eles vão estar ofertando aí para vocês. Então, procura dentro do grupo de WhatsApp, procura também dentro do Idealista e também dentro do Marketplace. 7 dias, 10 dias, duvido muito vocês não encontrarem moradia de acordo com o que vocês estão procurando. O bom de vocês ficarem no centro de, por exemplo, Madrid, Barcelona, Valência, nos primeiros dias, é que vocês vão receber uma baita informação de como funciona, como que é o ritmo da cidade, se vocês vão se adaptar, se vocês vão gostar, porque cada pessoa tem um estilo de vida diferente, né, gente? Cada um tem um estilo de vida diferente. Quem mora em São Paulo, às vezes, não consegue morar no interior lá do Maranhão, passa o carro uma vez na semana, a pessoa tá 24 horas ligada. E cidades como Madrid, Barcelona e Valência vão oferecer bastante isso para vocês, tipo, opção de vida. Vocês procurou o local para ficar? Tá de acordo com o bolso de vocês, tá um precinho bacana? A primeira coisa que vocês precisam verificar com o proprietário é a situação do empadronamento. Por que é tão importante, gente? Você pisou aqui, você vai morar aqui, você vai ficar aqui, você precisa comunicar à prefeitura da cidade qual o seu endereço de residência, porque quando você precisar fazer o processo de solicitação de arraigo, você tem um comprovante ali de que você está residindo nessa residência durante determinado tempo, né? Esse, sem dúvida, é essencial. Você precisa encontrar algum local que te empadrone. E vocês vão encontrar muitos locais que empadronam. A maioria dos locais empadrona, exceto quando uma pessoa aluga um piso e dentro desse aluguel a pessoa subloca. Aí a pessoa está te oferecendo uma sublocação e ela não é o proprietário do imóvel, então ela não tem possibilidade de te oferecer essa possibilidade do contrato para você ter o empadronamento. Ok, você encontrou uma casa, então você já passou por todas as fases, você chegou aqui, você foi para o hostel, ficou uns dias, conheceu o ritmo da cidade, sabe como funciona, agora você tem uma moradia, você já sabe falar um pouco em espanhol, 10 dias vocês já vão estar esquecendo palavras em português. Exatamente. Principalmente se nesses locais que vocês vão ficar, se tiver muito cubano, muito colombiano, mexicano, eles falam demais espanhol. O argentino, ele tem um espanhol mais portunhol, assim. Então, não há necessidade, mas não é tão intensa quanto um colombiano falando, de você traduzir as palavras. O argentino, ele fala algumas palavras que são muito coerentes com a nossa língua, né, com a língua portuguesa. E aí o que acontece? Você encontrou um local, a próxima etapa vai ser você encontrar trabalho. Exatamente, porque a questão do money, do dinheiro, do cash, no primeiro e segundo mês, ele voa. Os custos são bastante altos no início, se você não vier com uma boa reserva de valor, pode ser que você seja pego surpreendido, né? Muitas das vezes, se você não tem uma boa reserva de valor, você tem que aceitar qualquer tipo de trabalho, não que você não vá trabalhar em subtrabalho, mas muitas das vezes, que nem esses dias eu
Eu tive um conhecido aqui, do Brasil, inclusive, o cara trabalhava com venda de carros e o cara veio com pouca grana, tá com a família, tal, tem uma filha. Ele precisou ir para uma outra cidade para conseguir emprego e adivinha qual foi o emprego que ele conseguiu? Ele conseguiu um emprego de capinação. Ele teve que dar um dia, eu não sei quanto que ele ganhou, gente, não me perguntem, mas ele teve que capinar um quintal para poder ganhar uma grana, para começar a entrar os primeiros euros para ele, né? Porque no início só sai. E em relação ao trabalho, esse vídeo vai ser muito importante para vocês aí que vão economizar, se vocês quiserem me apoiar depois aí, porque vai economizar muita grana para vocês em relação a escolhas de cidade da qual vocês devem escolher para morar. Gente, cada um tem um perfil, cada um tem uma realidade, mas assim, se você é um perfil brasileiro, que é um perfil arrojado em correr risco, que é a média do brasileiro que eu tô vendo aqui, é aquele perfil que não vem com muita grana, sabe? Não vem jogando dinheiro para cima, muito pelo contrário. Ele vem com o dinheirinho contado ali, que ele sabe que é o dinheiro do aluguel, o dinheiro da comida, o dinheiro se tiver algum imprevisto, e ele está contando que dentro de 30 dias, 40 dias, ele vai conseguir algum emprego, né? Para começar a suprir as necessidades que ele vai ter dos outros meses. E, gente, falar para vocês, se vocês escolherem a cidade errada, vocês vão se ferrar. Vocês vão se ferrar. Tem muita gente no Instagram que você vê o cara morando aqui em Madrid, em Barcelona, e às vezes eles falam de uma forma chucra, eles são bem diretos assim, se você for para tal cidade, você vai se... Exato. Aí eu vejo o pessoal no comentário falando assim, não, mas você tá morando aí, e na hora de ajudar o brasileiro, você não quer ajudar, fica só atrapalhando, desmotivando e tal. Eu também achava isso, tinha essa opinião, mas gente, essa pessoa que fala dessa forma chuca, que se você escolher a cidade e o local errado para vir, você vai se... mas muito mesmo, você vai se arrepender com força, é verdade. Ele já fala dessa forma porque ele já não tem mais paciência, ele provavelmente deve ter explicado para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas o porquê de escolher essa região ou essa, os motivos, né? E chega um momento que ele faz um short bem curtinho, quando cai a pergunta ele é bem objetivo na resposta e já manda na lata. Então eu vou falar sobre 2 determinadas regiões aqui para vocês, que vai fazer vocês economizar muita grana no sentido de repente você tá aí no Brasil, tá se planejando para vir para essa região, você tá com uma expectativa muito alta, você é brasileiro, você consegue se virar, você consegue dar um jeito e vai fazer acontecer, esse é o pensamento. Gente, não tem jeito. Pensando nos 2 perfis de pessoas, é claro. Primeiro perfil de pessoa, se você tem documentação, se você tem papel, você pode ir para qualquer lugar da Espanha que você não vai passar necessidade. No sentido de trabalho, você vai encontrar tranquilamente. Mas eu não estou encontrando trabalho, mas é porque você está procurando trabalho no ar-condicionado. Mas assim, se a pessoa se propõe às vezes a trabalhar com atendimento, por exemplo, trabalhar numa hotelaria, trabalhar num restaurante, na área de call center, de vendas, trabalhar dentro de um shopping, com papel, tem muita vaga, gente, muita vaga. Eu vejo que se você habla um pouco do idioma e você tem papel, 0 dificuldade. Para quem está pensando em vir com um visto de estudante, podem vir tranquilo mesmo, e assim, no mínimo você vai empatar, você vai estudar, trabalhar e você vai conseguir pagar suas contas e ficar no 0 a 0. Ficar no 0 a 0, você não vai passar perrengue. Mas tem um segundo perfil dos brasileiros, né, que estão vindo para cá, que é justamente o oposto desse perfil, que é a galera que está planejando aí ficar 2 anos para conseguir a regularização,
e não tem os documentos necessários. A região que eu vou falar para vocês, gente, evitar, ou se você vir com uma boa reserva, é a região sudeste, da Espanha. Quais cidades engloba? Vou falar as principais aqui para vocês, mas as principais cidades que engloba a região sudeste: Alicante, Elche, Santa Pola e Múrcia. Múrcia, exatamente. Se você tá aí no Brasil, tá pensando em vir para cá, não tem papel, tá trazendo a sua filha, sua mulher, seu cachorro, tudo aí do Brasil com a expectativa de mudar de vida, evite essa região. A menos que você, assim, tenha uma reserva de valor muito alta para você ter uma paciência, uma tranquilidade para encontrar alguma coisa. Porque caso contrário, gente, essas regiões sudeste que eu estou falando para vocês, é uma região onde predomina muito o turismo na temporada e a prestação de serviços. Tem também algumas plantações, inclusive aqui é referência na questão de produção de calçados. Se produz muito calçado, se produz muito limão aqui, e nessa região, e tem produção de tâmaras, nos plantios. Mas o que acontece? Se você vem para essas regiões por se tratar de cidades pequenas, onde tem muito nativo, pouco comércio, e esse pouco comércio que tem, eles dão prioridade ou para as pessoas que moram aqui, ou para as pessoas que têm documentação. E quando tem alguma exceção de contratar uma pessoa que não tem papel, o que pode acontecer? A própria população local, e muitas vezes é você brasileiro também, que já está legal, tem papel, não quer ver a região crescer, não quer ver aquela pandemia de brasileiro para tudo que é lado, né? Acontece, a pessoa quer ter prioridades. Muitas vezes o próprio brasileiro, ele vai lá e denuncia. E o que acontece? Assim como nos Estados Unidos, na Europa, em toda a Europa, simplesmente você pode ser deportado, né? E o dono do comércio paga uma multa pesadíssima. Então, acontece por óbvio, é que o comércio local, a prestação de serviço, que é onde se tem mais emprego, eles não contratam o pessoal que está irregular. Gente, se vocês acham que vocês vão conseguir encontrar trabalho em obra, hotel, restaurante, ou alguma área assim de hotelaria, talvez limpeza, não esquece. Primeiro que essas regiões não têm obras, não tem, pouquíssimas, pontuais. Se você é um pequeno empreendedor informal, vamos dizer assim, se você pinta, se você bate uma massa, se você faz alguma coisa, pode ser que você consiga formar alguns clientes para prestar serviço, mas é muito difícil, gente. O que eu quero dizer para vocês é que essas regiões aqui de Alicante, Elche, Santa Pola e Múrcia são regiões fenomenais de morar. O clima é muito parecido com o Brasil, faz sol praticamente boa parte do verão, no final do inverno também. É tudo muito limpo, tudo muito organizado, é nota 10 para morar. O único detalhe é que se você vem para cá, dependendo do trabalho local para sobreviver, você vai passar um perrengue. Não deixa se iludir com o fato de, por exemplo, você ter um aluguel no centro de Madrid ou nas regiões de Madrid. O aluguel é o dobro do que aqui, não empadrona, nada, tal. Gente, conselho para vocês, às vezes no primeiro mês principalmente, se você não está conseguindo se empadronar, mas necessita de um local para ficar, arruma um local, mesmo que não empadrone, você fica, conhece o local e procura depois um outro local onde se padrone. Mais vale isso do que você investir no primeiro mês valor de aluguel, valor de calção, valor de comissão, investir uma grana altíssima para estar num local onde você vai ficar preso.
você vai ficar frustrado. Você não vai se sentir bem no sentido de produtividade. Aqui você vai ter muita gente que nessas regiões que vivem e vivem bem, excelente, porém eles estão legal. Eles têm todo o seu papel, documentação em dia. Então essa é uma região, essa região sudoeste é uma região que eu recomendaria para vocês evitar. Claro, cada um tem a sua escolha, mas se eu pudesse dar um conselho para vocês no sentido de, gente, fuja dessas regiões, até porque as pessoas que, por exemplo, eu vi que conseguiram trabalho nessa região aqui tapinando, que é um trabalho bem pesado, não sei se você está disposto a fazer isso, a plantação, gente, vocês não têm noção o que é a plantação aqui. É debaixo de sol, você tem que carregar a mercadoria até onde fica o caminhão e depois carregar o caminhão, só que você ganha para recolher o produto, né, a fruta ali do chão e levar até o caminhão, só que o outro trabalho a ser feito é você carregar o caminhão. Esse caminhão eles não pagam, não é remunerado para você, então você meio que trabalha de graça nessa função. E aí você faz um dia, tranquilo, você faz 2, tranquilo. Terceiro dia, gente, você não tem força para nada. É trabalho pesado, e se a pessoa não tem o hábito de trabalhar no pesado, acho que até para quem trabalha no pesado, trabalha em obra e tudo mais, prefere trabalhar na área de construção, na área de pintura, mecânico, procurar outros trabalhos, né? Porque essa área de plantação é extremamente pesada. Na área principal, que é serviços, ele só contrata com opção de documentação. Tem exceção, gente? Tem, mas é pouquíssima, tá? E aí, como você vai estar chegando aqui agora, você não conhece a região, você não fala o idioma muito bem ainda, como local, você não tem um network necessário para, de repente, conseguir uma indicação que vai talvez dar uma oportunidade para você trabalhar em um dia, fica complicado para você. Então, essa região aqui vai fazer você economizar muita grana se você escutar o meu conselho. Evita, gente. Mas, Eliezer, se eu não posso ir para a região sudeste, não é que você não pode. Estou falando para você evitar. Se você quiser vir para conhecer, testar, ver se é isso mesmo que eu estou falando e tal, você pode até vir. Agora tem o outro lado para quem vem sem documentação. Gente, eu não recomendo ninguém vir sem documento. Se você tiver alguma forma de conseguir um contrato de trabalho, tirar um visto de estudante, fazer um CAP, que é o curso de motorista, tiver alguma opção de nómina, um sponsor, ou algo relacionado a isso, é o melhor dos mundos para você. Não recomendo ninguém, nesse caso, vir sem um documento. Mas, né, se você estiver vindo sem documento, existe 4 cidades que eu recomendo para você fielmente, porque a comunidade brasileira é mais forte, o comércio de gente sem papel, a possibilidade de ser contratado é mais forte, e também você não vai se sentir isolado da Espanha. Não vai parecer que você vive em um outro mundo, sabe? Porque quando você pega essa cidade mais afastada, parece que as coisas não acontecem próximo de você. Tá tendo um jogo do Real Madrid na cidade e você não tá vendo torcida organizada passar, você não tá vendo manifestação, você não tá vendo feminista, você não tá vendo gente subindo em estátua, você não tá vendo o pessoal jovem saindo nas ruas. Então aí parece que você não tá fazendo parte da comunidade, entende? Então essas 4 cidades que eu vou indicar para vocês são cidades assim que, gente, não é 100% garantido, mas as possibilidades comparado com a região sudoeste é muito maior. Primeira e óbvia, Madrid. Óbvio é Madrid, óbvio, capital da cidade, um local desenvolvido, tem um turismo enorme, tem muito brasileiro, muito colombiano, se dão muito bem. Então, assim, essa parte de Madrid ser caro, tem por onde.
porque a Madrid ela te oferece mais oportunidades para você conseguir alcançar o seu objetivo, que é o que? Se estabelecer, conhecer a região e conseguir se desenvolver. A bateria vai descarregar. Deixa eu só olhar. Então, Madrid, primeira cidade que super indico. Se você não quer loucura de Madrid, movimento, tudo mais, você tem a opção de Barcelona, muito parecido com Madrid, mesmas possibilidades, custo de vida um pouco maior, porém com possibilidades de trabalho e você conseguir o seu objetivo. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas tem mais possibilidade de chegar no seu objetivo indo para essas cidades que eu estou te falando do que essa região. E vou falar sobre outras regiões em outros vídeos também. Terceira cidade, essa aqui é a queridinha dos brasileiros, né? E tem por onde também? Valência, exatamente. Valência tem muita obra, Valência tem muito brasileiro, Valência tem muita colheita. Então assim, em Valência tem abatedouro, para quem gosta de trabalhar nessa área de abater animais, né? Desossar, tudo mais. Então, tu tem uma possibilidade muito grande de conseguir trabalho nessas áreas também, né? E quarta, que o pessoal não fala muito, mas que é uma boa e excelente opção, Zaragoza. Zaragoza. Em Zaragoza você também vai ter uma qualidade de vida parecida com Valência, o custo de vida não é tão elevado quanto em Barcelona e Madrid, porém, você tem possibilidade de encontrar trabalho. Gente, esse vídeo eu fiz para vocês assistir com todo o carinho do mundo, porque às vezes quando a gente traça uma rota e a rota que a gente traçou, os caminhos não estão dando certo, não está se concretizando, está dando tudo errado, não tem nenhum problema em você mudar de rota, você trocar de rota, porque eu tenho vi muita gente, tanto aqui, tanto nos grupos, o pessoal que vem com família, gente. Você vem com a sua família. Então imagina você vir com sonho em alta, expectativa em alta e chegar aqui, você e sua mulher não tá conseguindo trabalhar, sua filha tá passando necessidade, seu filho passando necessidade. Uma coisa quando é com você e sua mulher, mas quando você coloca também seus filhos, é pessoal, a pessoa sente mais profundo, sabe? Uma coisa é você passar necessidade, agora você ver seus filhos é uma outra situação. E aí depois que você planejou tanto tempo, você juntou dinheiro, você conseguiu estar aqui, você tem que dar para trás de novo, às vezes tem que voltar para o Brasil, porque você simplesmente escolheu a cidade errada. Então, gente, se você vem com família, se você vem sozinho, se você vem com cônjuge, escolha a cidade certa, momento certo, valor do aluguel justo, porque o contrato mínimo é de 6 meses para você sair e conseguir reaver o seu valor de calção de novo. E principalmente procurem fazer, gente, muito network. Exatamente. Vocês vão precisar de network de pessoas. E aí, quando eu falo pessoas, eu não falo exclusivamente de brasileiros. Vocês podem fazer amizade com uma série de pessoas aqui, seja pessoal da igreja, seja o teu colega ali de apartamento, o teu vizinho, seja o teu colega de quarto. Assim, baixa a guarda em relação a ser um país diferente, a ser ambiente diferente, com pessoas diferentes. Se propõe a se abrir, tomar iniciativa para conhecer pessoas, porque se você tiver essa barreira entre pessoas, vai ser muito mais difícil para você. Então você tem que ser bom de network, tem que ser bom de comunicação com as pessoas, você tem que ser bom em alguma coisa, você tem que saber fazer alguma coisa. Elias, eu sou bom em editar vídeo. Beleza. Você vai arrumar um trabalho braçal no início, algo nesse sentido, só que aí você vai encontrar pessoas que trabalham nessa sua área e você vai descobrir qual é os caminhos para você chegar nessa mesma fase que essa pessoa está trabalhando, com o que você é bom. Elias, eu sou bom em elétrica. Ok,
Você é bom em elétrica, você encontra alguém que tem uma pequena empresa ou está começando, ou alguém que trabalha até de nómina, né, carteira assinada aqui, vamos dizer assim. O que essa pessoa fez para ser contratada, onde que ela trabalha, antes dela começar a trabalhar para alguma empresa, como que ela fazia para contratar. Então, assim, a gente depende de gente. E se você não resolver esse problema da barreira, você não vai conseguir vencer de uma forma mais tranquila. Por que eu falo isso para vocês, gente? Porque quando a gente sai do nosso país, a gente tem uma questão do orgulho, né? Não vou nem dizer autoestima, vou falar sobre orgulho mesmo, porque às vezes você nunca trabalhou em trabalhos braçais, nunca fez nenhum serviço de submissão, sempre recebeu ordens, mas recebeu ordens com uma certa educação, um certo tipo de convivência que a gente já está acostumado a lidar com o jeito brasileiro. Mas quando você muda de país, você muda de cultura, você tem que entender que você vai mudar também. Você vai mudar e você vai mudar muito rápido. Então tem hábitos seus que você já tem há anos, está enraizado. Era difícil de você reavaliar no Brasil, porque você tinha uma certa zona de conforto. Quando você sai do seu país, quando você sai da sua zona de conforto, é necessário que você faça uma autocrítica, você faça uma autoanálise sobre tudo isso, sobre coisas que às vezes você não mudaria, que você passa a mudar. E eu não estou dizendo que isso aqui é uma coisa que você é obrigado a fazer, mas se você quer vencer da melhor forma, viver da melhor forma, chegar no seu objetivo, são caminhos, hein? São caminhos que você vai precisar percorrer para ser menos dolorido para você. Então fique esperto. Essas são as cidades que eu indico para vocês evitarem por conta da burocracia para documentação, burocracia para trabalho, e também tem uma situação, tá, gente? Se vocês acreditam que faz frio na Europa, faz frio na Espanha, mas essa região, que é a região litoral, mais próximo de praia, é uma região que é mais quente e tal, esquece. Todo dia de manhã você vai ver um sol lindo, maravilhoso na sua janela, nossa, estralando. Aí tem calefação aqui, né? Aí você sai dentro de casa, nossa, chega a estar derretendo, aquele quentinho, você pisa do lado de fora e gelado. Ou seja, aqui é menos frio do que as outras regiões, mas não quer dizer que não é frio, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí pela minha voz, eu tô um pouco rouco. Eu acho que eu tô tendo um início de resfriado, não sei bem, mas ainda assim prometi que iria fazer vídeo aqui para vocês hoje e tá aqui. Se vocês tiverem qualquer outro tipo de dúvida, vocês mandam aqui, deixa o comentário. Eu vou levar em consideração para a produção dos próximos vídeos. Porque nos próximos vídeos eu vou falar sobre outras regiões. Eu falei sobre 2 hoje, só que tem mais 2 ainda que eu vou falar no outro vídeo sobre pontos positivos e pontos negativos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e comentar. Também segue lá no Instagram. Abraço, se cuidem, até a próxima.